Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Para você que está chegando agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que já é assíduo aqui no nosso canal, também é muito bem-vindo. E saiba de uma coisa, você está aqui não por um acaso, mas porque Deus marcou um encontro conosco aqui nesse dia para nós compartilharmos da Palavra de Deus, para nós termos um momento de oração e que tudo isso sirva para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação, que o Senhor possa trazer um direcionamento para a sua vida nesse dia. Esse é o desejo do nosso coração, a proposta desse canal com os nossos devocionais diários. Aqui no canal nós temos centenas de vídeos e Deus tem nos dado a graça de trazer uma mensagem diferente a cada dia. Então, se você quiser, faça um tour aí pelo canal, faça aí uma navegada, você vai encontrar muitas coisas que vão edificar a sua vida. Compartilhe o nosso canal, se inscreva e vamos seguindo junto essa jornada, porque tem sido uma bênção estar com vocês aqui todas as manhãs. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Eu quero te convidar também a estar comigo até o final desse vídeo, que nós vamos ter o nosso tempo de oração. E agora eu quero te convidar a ler um texto da Palavra de Deus. A palavra que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui no livro de Salmos, capítulo 5, versículo 3. Salmos 5, 3. Então, se você puder, tome comigo a sua Bíblia nas mãos e vamos ler junto esse texto aqui para a gente poder se alimentar da Palavra de Deus. Assim está escrito: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Esse é o sentido da nossa oração. Apresentar a Deus as nossas orações e esperar a resposta de Deus. O grande desafio nosso é esperar Deus responder. Esse é o grande desafio. Nós queremos muitas vezes as respostas rápidas, na hora que a gente deseja, e nós não nos atentamos para o que Deus vem falando conosco. Talvez você faça uma oração e você vai fazer as coisas que tem que fazer, se esquece daquela oração e esquece de vigiar naquilo que você colocou nas mãos de Deus. E quando menos assusta, você está pegando para você de volta aquele problema e se esquecendo da oração que você fez. O ideal é que nós oremos e vigiemos para que nós não passemos desapercebidos das respostas que Deus tem para nós, dos direcionamentos que Deus nos dá. Deus fala de diversas formas, mas Ele não deixa uma oração feita com fé sem respostas. E o texto nos chama para de manhã falar com o Senhor. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. E o que isso traz para nós numa reflexão? Porque muitas vezes nós deixamos para falar com o Senhor tarde. E que tarde é esse? É quando os nossos recursos se acabaram. Quando nós já perdemos um monte de tempo tentando resolver na força do nosso braço. Quando nós tentamos alternativas naturais e esquecemos de colocar Deus à frente. Nós precisamos de inverter essa ordem. É como se você fizesse a sua agenda e separasse um tempo para Deus. Talvez o ideal seria que nós fizéssemos a nossa agenda tendo Deus como o principal elemento da nossa agenda e as outras coisas de forma secundária. Quando nós deixamos para buscar o Senhor, na última instância, nós estamos na contramão daquilo que Deus tem para nós. Talvez não é o caso de todo mundo. Talvez você sim é uma pessoa que está sempre buscando a Deus, mas eu sei que muitas pessoas, elas deixam para falar com Deus sobre alguma coisa quando o médico fala assim: olha, agora é só Deus. Ou quando o problema financeiro chega no limite e você fala: Deus, eu preciso de um milagre. Ou quando os problemas no relacionamento, na família, fala assim: agora é só Deus. Nós, muitas vezes, eu e minha esposa, nós trabalhamos com casais, com famílias, né, tanto pastoralmente quanto no nosso consultório de psicanálise, né, e psicoterapia. E muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, né, principalmente na questão pastoral, elas falam: essa é a última porta que eu vou bater. Se não resolver aqui, não vou tentar mais nada. Ou seja, por que essa não foi a primeira porta? Não porque sejamos nós ali no atendimento,
Mas a porta que ele está batendo não é na minha porta, está batendo na porta de Deus, se é que eu posso dizer dessa forma. Por que deixar para a última hora? Por que eu não posso, sabe, diariamente colocar as minhas questões diante de Deus antes mesmo de tomar decisões? Antes de eu decidir como gastar o meu dinheiro, antes de eu decidir como fazer, como realizar os meus planos, eu não coloco diante de Deus e espero uma resposta. Muitas vezes nós erramos. Eu sempre digo, né, isso não é uma frase minha, mas é algo que eu aprendi ao longo da vida. Nunca tome decisões quando o seu estado emocional estiver alterado. Não prometa coisas quando você estiver muito feliz, quando você estiver muito alegre. E não se comprometa com coisas, sabe, quando você estiver muito feliz, que as coisas estão dando muito certo. Pense, segure, não faça compromisso. E também não tome decisões acerca de nada quando você estiver com muita raiva, quando você estiver muito magoado, muito ressentido, com a emoção à flor da pele. Não tome decisões. Talvez a única decisão que você precisa tomar é aquietar o seu ânimo, esfriar a cabeça, buscar conselhos, buscar a palavra de Deus para que você tome uma decisão. Só que nós, às vezes, deixamos para fazer isso quando o leite entornou, quando a vaca foi para o brejo. Antes, nós devemos pensar que Deus está disponível para nós. Deus, ele não está, sabe, sentado no alto e sublime trono, olhando o mundo que ele criou e deixando ver as coisas para onde que vai. Não, muito pelo contrário. Deus, ele tem o seu alto e sublime trono, que nós reconhecemos a exaltação de Deus, mas ele é um Deus presente, é um Deus que se relaciona com aqueles que ele criou, com tudo que Deus criou, Deus se relaciona conosco. E muitas vezes nós deixamos para nos voltar a Deus quando já não dá mais tempo. E é isso que acaba acontecendo. Quantas vezes eu tenho tido a triste oportunidade de ver casamentos se desfazendo, lares indo embora, filhos afastando do convívio familiar, porque as pessoas só pensaram em buscar a Deus, buscar a palavra de Deus, quando tudo deu errado. A palavra fala que nós não devemos confiar nos nossos próprios conceitos, nós devemos sempre questionar a luz da palavra de Deus. Muitas vezes nós caminhamos na vida seguindo modelos, tipo, na minha família sempre foi assim, meu pai sempre nos educou dessa forma, eu sempre aprendi as coisas desse jeito, se não for do jeito que eu aprendi, não pode ser de outra forma. Isso aí só vai atrasar a sua vida, porque os tempos mudam, as coisas são diferentes a cada geração, nós precisamos nos atualizar com tudo que acontece ao nosso redor. Mas se tem uma coisa que nunca vai mudar, vai ser o fato de nós colocarmos Deus à frente, colocarmos Deus em primeiro lugar. Uma das coisas que me levou à conversão, eu estava numa fase da minha vida em que eu fazia tudo como eu achava que devia de fazer. Não tinha muito critério e as coisas acabavam não dando muito certo. Até que uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, enquanto Deus não estiver no primeiro lugar nas suas decisões, nada vai dar certo na sua vida. Parecia óbvia aquela palavra, mas aquilo veio como uma revelação no meu coração. Se Deus não for o primeiro na sua vida, nada mais vai dar certo. Ainda que dê certo por um tempo, mas não vai ser sustentável. Por quê? Porque nós dependemos de Deus para tudo. Porque muitas vezes você pode pensar, mas eu conheço pessoas que nem têm o temor de Deus, e eu olho para a vida delas e parece que tudo vai muito bem. Aguarde, é tudo uma questão de tempo. Não porque esteja lançando praga, desejando mal para as pessoas, não, longe de mim, mas uma coisa é certa. A palavra fala que aquele que é ímpio, no tempo certo, ele vai viver a consequência dos frutos que ele tem semeado. Muitas vezes são frutos semeados no escondido, que ninguém está vendo, mas o mundo espiritual ele não tem neutralidade, sabe? O mundo espiritual é sim, sim e não, não. Aquilo que você planta, certamente você vai colher, de uma forma ou de outra. Nós precisamos nos atentar para isso. Mas o que eu quero te chamar a atenção para hoje é esse texto que nós lemos, que diz assim, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fique esperando. De manhã, quais são as manhãs da sua vida? Qual que é a manhã da sua vida? No seu casamento, na sua família, no cuidado com seus filhos, no cuidado com você mesmo. Coloque Deus em primeiro lugar.
Não espere as coisas tomarem uma proporção que você não dá mais conta, mas coloque antes. Muitas pessoas começam muito bem, acham que estão se dando muito bem porque estão tendo resultados e deixa Deus de lado, como se Deus estivesse ali apenas como espectador do show que você vai fazer para a vida e de repente você não dá conta mais de lidar com aquilo. É uma máxima que Deus trouxe para nós. Deus tem um lugar e deve ter um lugar de honra na nossa vida, porque Ele quer nos conduzir. Precisamos estar nesse lugar de dependência do Senhor. Então eu te encorajo hoje para pegar a área da sua vida que você considera que está a melhor área da sua vida, a área da sua vida que você considera que está indo muito bem. Comece a colocar na presença de Deus e pedir o direcionamento de Deus. A área da sua vida que estiver numa situação muito difícil, coloque também Deus à frente disso e espere a resposta. Não deixe a ansiedade, o desejo por resultados tomarem o lugar de Deus e o lugar da expectativa no Senhor. Muitas vezes a nossa ansiedade, ela faz com que nós não esperemos o tempo certo, deixamos a paciência de lado e não colhemos bons frutos. Mas hoje o que o Senhor apresenta para nós é isso. Ore, espere o Senhor dar a resposta e depois você vai agir. E você pode dizer, mas eu vou ficar parado esperando, vendo tudo acontecer e não vou fazer nada? Pode ter certeza que não é assim que a vida funciona. Sempre tem coisas que você já sabe que precisa fazer, mas outras coisas você precisa sim que Deus te dê um direcionamento. Não é porque você está com dinheiro na mão que você tem que fazer aquela dívida. Não é porque você está sem dinheiro que você tem que deixar de fazer as coisas que estão diante de você. Não, busca a direção de Deus, Ele vai te responder, eu não tenho dúvida. A palavra de Deus me garante que Ele responde orações daqueles que oram com fé, daqueles que oram conforme a palavra e daqueles que confiam na direção de Deus. Você nunca será frustrado nem decepcionado. Talvez Deus possa te contrariar. Isso certamente vai acontecer, mas Ele não vai te decepcionar. Ele não vai te frustrar, Ele não vai te deixar envergonhado. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Que cada pessoa que está aqui comigo nesse momento receba, Pai, ânimo novo, renovo na sua fé. Que cada circunstância da vida dessa pessoa agora, Pai, seja colocada na frente, diante do Senhor, diante do trono da graça do Senhor. Que o Senhor possa lançar a luz, trazer direcionamento, traga uma palavra de revelação, uma palavra de conhecimento na vida dessa pessoa. Pai, se é uma pessoa que não consegue ouvir bem, entender a sua voz, eu peço que o Senhor tome essa pessoa pela mão e conduza ela. Coloca pessoas certas no caminho dessa pessoa. Abra portas, Pai, que ela precisa entrar, mesmo que ela não consiga entender, mas que ela perceba que o Senhor está direcionando. Pai querido, que cada um agora, Pai, que está comigo nesse momento de oração, tenha, Senhor, uma aplicação do Teu Espírito Santo, dessas verdades, Pai, desses princípios, desses valores. Pai, que amanhã, Pai, que o amanhã de cada um agora seja, Deus, colocado na Tua presença, que não seja para a tarde, mas que seja na manhã, amanhã de cada dia, assim como agora estamos aqui nessa manhã, que cada um possa colocar a sua vida diante do Senhor e não esperar o último momento, não esperar o agora é tarde, mas que na tarde seja o momento de agradecer. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se inscreva no nosso canal. Envie esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Curta, deixe o seu comentário com o seu pedido de oração. Isso ajuda a engajar o vídeo. Quando você curte, você está dizendo para o YouTube, olha, esse conteúdo é bom. Então, você vai abençoar esse canal, a minha vida, vai abençoar a vida de muitas pessoas que vão ter acesso a essa mensagem. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.